Greetings world, we are anonymous. Órgão oficial da maçonaria brasileira revela a lista contendo 110 nomes de maçons famosos. Entre nomes de artistas e políticos, encontram-se Silas Malafaia e Edir Macedo. Aquilo que por óbvia dedução já era certeza para muita gente, agora possui sua confirmação para os seguidores cegos que não queriam enxergar. Dois dos maiores líderes evangélicos do segmento pentecostal e neopentecostal nacional tiveram seus nomes divulgados numa homenagem prestada pela Ordem Grande Oriente do Brasil. Contudo, antes que alguns fiquem aliviados por não identificarem os nomes de outras personalidades renomadas do meio evangélico na mesma listagem, já adianto que a honraria é somente aos 110 maiores de toda a história brasileira, e somente do Grande Oriente do Brasil. O que de cara já reduz bastante a possibilidade de termos gente como Valdemiro Santiago, Tales e outros que, embora atraíam multidões cegas de adoradores aonde quer que vão, não possuem o mesmo peso que os demais citados. Não é de hoje que Malafaia e Macedo são recorrentemente acusados de envolvimento com a maçonaria, uma seita ecumênica na qual seus adeptos precisam prestar adoração às mais diversas entidades dos inúmeros segmentos religiosos existentes, incluindo Lúcifer, nos 3 últimos graus. Tudo isso em meio a juramentos e pactos secretos, dentre eles o de jamais admitir que é maçom, a menos que, de alguma forma, isso venha a favorecer os interesses da ordem. Sem falar que, conforme muita gente que já passou por lá afirma, a lealdade entre os membros é tamanha que nada os impede de favorecerem uns aos outros no convívio social, algo que levanta sérias dúvidas quanto à sua postura sempre que surge a necessidade de burlar a legislação vigente em favorecimento a um irmão de fraternidade. Exemplo: o réu e seu juiz, um policial e um traficante, o dono de um jornal e um candidato à presidência. Enfim, por essas e outras é que o ambiente maçônico torna-se algo que, definitivamente, não condiz com aquilo que a Bíblia exige de um crente verdadeiramente convertido a Cristo. Quanto às suspeitas em relação aos 2 lobos em pele de ovelha, creio que seria mais fácil perguntar o que existe neles que não levanta tais suspeitas. Silas, um homem conhecido por não ter papas na língua e dono de uma mega editora gospel, já publicou material apologético sobre várias seitas e heresias tradicionalmente combatidas pelo cristianismo, testemunhas de Jeová, kardecismo, catolicismo, porém rigorosamente nada contra a maçonaria. Tendo em vista o fato do meio evangélico e seus líderes serem o celeiro que mais engorda o rol de adeptos das lojas maçônicas espalhadas pelo Brasil, seria natural que alguém sempre tão combativo e há tanto tempo de estrada como Malafaia divulgasse ao menos uma nota de 3 linhas a respeito do tema. Todavia, isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, no vídeo abaixo ele chega a elogiar a ordem, além de admitir que não combate a seita templária por jogo de interesse. Será que Jesus ou um dos apóstolos deixaria de dizer o que precisa ser dito para não receber algum tipo de punição? Malafaia elogia a maçonaria e admite que teme ser punido por ela. Ora, como pode um homem que costuma rebater a tudo e a todos, não ter se indignado contra esta lista? O que impede Silas Malafaia de se manifestar publicamente contra esta mentira? Particularmente, acredito que Malafaia tenha se tornado maçom no momento em que ele abraçou a teologia da prosperidade, pois não é de hoje a existência de relatos de pastores que afirmam terem recebido ofertas maçônicas de crescimento financeiro para seus templos, desde que ingressassem à ordem. Acho que ali Malafaia se corrompeu, por isso deixou de ser o maior crítico da Universal que havia até então, passando a elogiá-la publicamente.
Malafaia defende Igreja Mundial. Malafaia defende Universal. Malafaia antes da teologia da prosperidade. Blog Unidos contra o Mundo. Unidos contra o Mundo, órgão oficial da maçonaria brasileira, revela a lista com 100 nomes de maçons famosos. E quem não lembra da campanha dos R$911,00 que Malafaia realizou ao lado do satânico Morris Cerullo? Ora, não é mais segredo para ninguém que o 911 é um número importante na numerologia Illuminati. Malafaia e Morris Cerullo fazem campanha cabalística com o número 911. Blog Unidos contra o Mundo. Unidos contra o Mundo, órgão oficial da maçonaria brasileira, revela a lista com 100 nomes de maçons famosos. O significado Illuminati do 911. Sei que alguns podem levantar o seguinte argumento: mas como pode ele ser maçom e ser contra o socialismo e toda a gama de ideias liberais que estão implantando em nosso país? Resposta: primeiro, que o fato do sujeito ser maçom não o impede de ser conservador. Lembre-se que os Estados Unidos foi fundado por evangélicos maçons e já teve como presidentes vários republicanos maçons. Diga-se de passagem, faço coro com Silas sempre que a defesa dos valores familiares estão em jogo. Pena que não tenho certeza se as intenções dele são tão puras quanto as minhas. Segundo, que sempre houve e sempre haverá guerras entre as muitas fações maçônicas existentes. A princípio, defendendo causas sociais, que podem parecer mais ou menos nobres, dependendo do ponto de vista de cada um. Porém com um fim único: favorecer o seu lado no conflito, uma vez que eles é que controlam a sociedade. Nós, os de fora e que não têm acesso ao conhecimento exclusivo deles, somos meras cabeças de gado, apenas coadjuvantes ou, se preferir, o prêmio da guerra. Terceiro, a bancada evangélica no Congresso atualmente é a terceira maior, como todos sabem, ou deveriam saber. Malafaia possui uma influência tremenda sobre o eleitorado protestante brasileiro. Sendo assim, não é difícil deduzir os privilégios que Silas e sua denominação possam receber sempre que ele dá as caras na TV, lutando contra leis liberais que, obviamente, batem de frente com as instituições evangélicas. Quanto a Edir Macedo, se for falar dele, terei de escrever um livro aqui. Qualquer um com o mínimo de conhecimento bíblico, só o básico do básico, e honestidade intelectual pode muito bem olhar para a Universal e facilmente constatar que nada, absolutamente nenhum elemento presente ali é cristão. A Universal do Reino de Deus é uma seita anticristã e deve ser combatida como tal. Como não se bastassem os inúmeros itens heréticos existentes nesta denominação diabólica, também há muitas referências maçônicas nela: colunas jônicas, olho de Horus, arca da aliança no altar, estrela de Davi, dentre outros. Macedo cita templos maçônicos e afirma que seu Templo de Salomão foi construído pelo arquiteto do universo, termo usado na maçonaria para se referir ao deus maçônico chamado Gadu. Blog de Unidos contra o Mundo. Unidos contra o Mundo, órgão oficial da maçonaria brasileira, revela a lista com 100 nomes de maçons famosos. Diga-se de passagem, Malafaia também citou o grande arquiteto do universo recentemente, Silas Malafaia. Simbologia maçonaria mãos, Priscila e mais viu paleta semelhanças entre maçonaria e Universal do Reino de Deus. Enfim, chegamos a tal lista. Está no site oficial da loja maçônica Mestre Chico Abílio N4246. Claramente, não se trata de boato ou sensacionalismo, a acusação predileta de quem ataca este blog, por exemplo, mas de um veículo de divulgação federado ao Grande Oriente do Brasil e jurisdicionado ao Grande Oriente do Piauí. Maçons do Brasil. 110 maçons ilustres do Grande Oriente do Brasil. GO 1. Ademar de Barros, ex-governador, SP 2. Alceu Colares, ex-governador, RS 3. Aldo Rebelo, político 4. Aleijadinho, Gênio Barroco 5. Almir Pazianotto, ex-ministro, governo Sarney 6. Alvarenga e Ranchinho, dupla caipira 7.
Álvaro Dias, senador, PR 8. Antônio Carlos Magalhães, ex-governador, H9. Antônio Palocci, político, 10. Barão de Mauá, político e industrial, 11. Barão do Rio Branco, diplomata, 12. Basílio da Gama, escritor, 13. Benjamin Constant, o pai da República, 14. Bento Gonçalves, revolucionário gaúcho, 15. Bornelson, cantor, 16. Campos Salles, quarto presidente do Brasil, 17. Carlos Gomes, compositor clássico, 18. Casimiro de Abreu, escritor, 19. Castro Alves, poeta, 20. Cipriano Barata, prócer da Independência, 21. Ciro Gomes, ex-governador, Comissão Europeia, 22. D. Pedro I, primeiro imperador e libertador do Brasil, 23. Delfim Moreira, 10º presidente do Brasil, 24. Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, 25. Divaldo Sururgi, ex-governador, AL, 26. Duque de Caxias, patrono do Exército, 27. Edir Macedo, pastor evangélico, 28. Eleazar de Carvalho, maestro, 29. Enéas Carneiro, médico e político, 30. Ernesto Geisel, 29, presidente do Brasil, 31. Esperidião Amin, político, 32. Fábio Júnior, cantor e compositor, 33. Fernando Collor, 32, presidente do Brasil, 34. Fernando Gabeira, político, 35. Fernando Henrique Cardoso, 34, PR do Brasil, 36. Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, 37. Francisco Cuoco, ator, 38. Francisco Dornelles, político, 39. Frei Caneca, revolucionário, 40. General Osório, grande militar, 41. Genival Lacerda, cantor, 42. Jorge Savala, o palhaço carequinha, 43. Geraldo Alckmin, governador, SP, 44. Germano Rigoto, ex-governador, RS, 45. Gilberto Kassar, ex-prefeito de São Paulo, 46. Giliard, cantor, 47. Gilmar Mendes, ex-presidente do STF, 48. Golbery Couto e Silva, militar, 49. Gonçalves Ledo, prócer da Independência, 50. Hermes da Fonseca, 8º presidente do Brasil, 51. Hipólito da Costa, patriarca da imprensa, BR, 52. Jaime Vrigt, pastor presbiteriano, 53. Jânio Quadros, 22, presidente do Brasil, 54. João Batista Figueiredo, 30, presidente do Brasil, 55. João Caetano, ator teatral, 56. João Paulo Cunha, ex-presidente do Congresso, 57. Joaquim Nabuco, escritor e abolicionista, 58. José Bonifácio, o patriarca da Independência, 59. José de Alencar, escritor, 60. José do Patrocínio, abolicionista, 61. José Lins do Rego, escritor, 62. José Roberto Arruda, ex-governador, DF, 63. José Serra, ex-governador, SP, 64. José Wilker, ator, 65. Júlio Prestes, político, 66. Lamartine Babo, músico e compositor, 67. Luiz Eduardo Greenhalgh, político, 68. Lindomar Castilho, cantor, 69. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, 70. Luiz Vieira, cantor e compositor, 71. Machado de Assis, escritor, 72. Manuel da Nóbrega, produtor de televisão, 73. Mário Covas, ex-governador, SP, 74. Marquês de Sapucaí, político e jurista, 75. Michel Temer, vice-presidente do Brasil, 76. Milton Gonçalves, ator, 77.
Mozarildo Cavalcante, senador 78. Nereu Ramos, 20º presidente do Brasil 79. Newton Cardoso, político 80. Nilo Peçanha, 7º presidente do Brasil 81. Orestes Quercia, ex-governador, SP 82. Oscarito, ator cômico 83. Padre Antônio Feijó, regente do Império 84. Paulo Maluf, ex-governador, SP 85. Pedro de Toledo, líder da Revolução de 32, 86. Pinheiro Machado, advogado e político 87. Pixinguinha, músico e compositor 88. Prudente de Moraes, 3º presidente do Brasil 89. Quintino Bocaiúva, ex-governador, RJ 90. Renan Calheiros, presidente do Senado, AL 91. Roberto de Carvalho, músico. Esposo de Rita Lee 92. Roberto Jefferson, político 93. Roberto Marinho, dono da Rede Globo 94. Roberto Requião, senador, PR 95. Rodrigues Alves, 5º presidente do Brasil 96. Roger Havanzi, o palhaço Picolino 97. Rui Barbosa, o Águia de Aia 98. Sérgio Vieira de Melo, diplomata 99. Silas Malafaia, pastor evangélico 100. Teófilo Otoni, político 101. Tião Viana, governador, AC 102. Tiradentes, herói da Inconfidência 103. Tônico, dupla Tônico e Tinoco 104. Valdir Raup, senador, RO 105. Venceslau Braz, 9º presidente do Brasil 106. Vicente Celestino, cantor 107. Vinícius de Moraes, poeta e compositor 108. Valdemar Seicel, o palhaço Arrelha 109. Washington Luiz, 13º presidente do Brasil 110. Zé Rodrigues, cantor e compositor. Pesquisa realizada pelo Ir Sebastião Wagner Pereira Alves. Venerável mestre da loja maçônica Mestre Chico Abílio N 4246 Oriente de Fronteiras, e confederada ao Go, link da lista, http://media.wix.com/ugd/dd48c6_core c2006c7d.9 daf6f.pdf. Isso somente confirma o que, há 7 anos atrás, o Dr. José Renato Pedrosa trouxe a público no programa Vejam Só, da RIT, emissora de R. Soares. Na ocasião, a lista de pastores maçons revelada pelo médico caiu feito uma bomba no cenário evangélico nacional, porém abafada por todos os veículos de mídia gospel. Segundo Pedrosa, suas 4 participações no Vejam Só foram a verdadeira causa da demissão do apresentador Heber Rocarelli, que retornou pouco mais de um ano após o episódio. Não apenas isso, mas o anestesiologista afirma que a emissora teria recebido um telefonema de Silas Malafaia no qual o pastor assembleiano fez severas ameaças a R. Soares. Coincidência ou não, após 4 participações, que renderam altos índices de audiência na época, ainda mais se considerarmos tratar-se de uma TV de pequeno porte, Pedrosa nunca mais foi convidado a estar no programa. Quanto à pessoa que lhe passou a tal listagem, Stefani Saad, gravou um vídeo de forma desesperada na casa do próprio Pedrosa. Saad chegou de surpresa até Pedrosa, desesperado querendo entregar a tal lista na desconfiança de que estaria com os dias contados. Depois do tal vídeo, Saad sumiu e, até então, não se sabe o que houve com o homem. Simplesmente nunca mais se ouviu falar nele.